Quem criou o ser humano? A pergunta pode até parecer simples e a resposta óbvia, mas a verdade é que cada pessoa vai responder isso com base em suas crenças. Um religioso vai dizer que foi Deus. Uma pessoa mais ligada à ciência vai dizer que o ser humano atual é fruto da evolução. Crentes em outras religiões dirão que os deuses, no plural, criaram o homem. Os espiritualistas, algumas linhas pelo menos, dirão que os seres dos planos superiores é que nos criaram. Alguns ufólogos e teóricos dos deuses astronautas acreditam que foram os extraterrestres. Enfim, o fato de existirem tantas respostas diferentes a essa pergunta faz com que ela não seja tão simples assim quanto parece à primeira vista. Então, aqui nesse vídeo a gente vai ver as diferentes versões e teorias existentes para explicar o surgimento do ser humano, e talvez tentar criar alguma ligação entre elas, ao invés de mantê-las separadas. Antes de continuar, eu peço para que já deixem o like aqui nesse vídeo, porque se deixam para o final podem acabar esquecendo, então já clica agora para não ter perigo. Eu gostaria também de agradecer os apoiadores do canal, que ajudam na manutenção desse trabalho. Gratidão! Quem quiser contribuir de alguma forma, na descrição tem vários links e opções através dos quais vocês podem ajudar. Bom, vamos para o que interessa, né? A cultura judaico-cristã, presente em quase todo o mundo ocidental, defende que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Outras religiões e mitologias têm seus próprios mitos e relatos sobre a criação do homem, mas eles não diferem tanto assim da Bíblia que a gente conhece. O ser humano sempre é criado à imagem e semelhança de Deus ou dos deuses. A ciência defende que a vida surgiu milhões de anos atrás e o ser humano atual é fruto de evolução e adaptação, a chamada seleção natural, e que o Homo sapiens se desenvolveu tanto a ponto de desenvolver maior inteligência que os outros seres e uma consciência, sendo capaz de usar essa inteligência para se comunicar, descobrir coisas e mais tarde criar coisas, desde a linguagem a construções magníficas e aparelhos eletrônicos, através do estudo das forças da natureza. Existe também a teoria dos Anunnaki, defendida inicialmente pelo Zecharia Sitchin, de que os deuses das mitologias antigas, em especial dos sumérios, eram na verdade seres extraterrestres, que foram vistos como deuses pelos povos antigos, primitivos. Daí esses seres vieram para cá de um planeta chamado Nibiru, porque eles precisavam de ouro, que era abundante na Terra, para restaurar a atmosfera de Nibiru, que estava sendo destruída. Então eles criaram o ser humano, através de engenharia genética, mesclando o DNA deles com o ser que consideravam ser o mais avançado aqui, o Homo erectus. E assim surgiu o Homo sapiens, que eles usaram como escravos para minerar o ouro que precisavam, e depois de obter sucesso foram embora, largando o planeta para os seres humanos que foram criados. Aí já há uma tentativa de conciliação entre as versões religiosa e científica. Afinal, essa teoria não invalida a existência dos deuses, apenas mostra eles de uma outra forma, e não vai contra a ciência, pois reconhece que o ser humano evoluiu até certo ponto. Mais tarde começaram a surgir teóricos dizendo que esses Anunnaki, na verdade, eram seres reptilianos. E depois ainda o David Icke criou umas teorias da conspiração aí, de que esses Anunnaki são reptilianos, e na verdade não foram embora, eles estão aqui ainda até hoje e controlam o mundo através dos governos e ordens como os Illuminati, mantendo a humanidade escravizada ainda até hoje. Bom, para alguns tudo isso não passa de uma viagem sem sentido, tanto a versão do Sitchin quanto a versão expandida do David Icke,
Mas para outros foi assim mesmo que aconteceu e essa é a verdadeira história da humanidade que foi perdida. Bom, cada um com suas crenças aí. O objetivo aqui é apenas apresentar os diferentes pontos de vista sobre o assunto e não dar a minha opinião. Então, prosseguindo. E existem algumas vertentes espiritualistas que acreditam que o ser humano atual foi criado por seres que habitam as dimensões superiores e que eles tiveram necessidade de criar esse corpo biológico que a gente usa, essa roupa de carne, vamos chamar assim, para poder viver experiências aqui, nesse plano mais denso, para que a consciência, que é anterior à matéria, pudesse se manifestar. E para isso usaram o DNA do ser mais avançado, mais apropriado até aquele momento, que era o Homo erectus, e deram uma incrementada nesse ser. Segundo alguns, esses seriam os Elohim, né? Que na Bíblia é como Deus é chamado. Segundo muitos, Elohim é um substantivo no plural, já que Im é o plural masculino no idioma hebraico. O singular seria Elohá. A Bíblia, no nosso idioma, começa com no princípio Deus criou. No hebraico é Bereshit bara Elohim, que seria no princípio os deuses criaram. Isso gera inúmeras discussões, debates incansáveis que nunca levam a lugar nenhum. Os judeus defendem que, como Deus é o que é, onisciente, onipresente e tudo mais, então é natural que seu nome seja escrito no plural. Mas segundo alguns espiritualistas, esses Elohim seriam seres das esferas superiores que criaram o Homo sapiens. Sendo assim, essa versão não difere tanto da versão dos Anunnaki, com exceção de que aqui a visão da coisa é mais espiritual, enquanto que a dos Anunnaki é mais material. Os extraterrestres, segundo o Zecharia Sitchin, seriam seres materiais, físicos como nós, que se desenvolveram muito a ponto de viajar entre planetas e tudo mais. Bom, como eu falei mais para o início do vídeo, cada pessoa vai defender com unhas e dentes alguma dessas versões baseado nas suas crenças, nas suas convicções. A primeira versão, ela não pode ser comprovada, de que Deus criou o ser humano, ou mesmo deuses. Aí é questão de fé. Eu não estou dizendo que seja mentira, apenas que não se pode provar. Agora, a teoria da evolução pode sim ser comprovada. Não é à toa que ela é a mais aceita pela comunidade científica. Embora ela tenha se tornado meio que uma verdade absoluta para os cientistas também, de modo que ela não pode ser questionada jamais. E eu pessoalmente considero isso um grande problema, porque o simples debate sobre as outras versões que eu estou apresentando aqui é inadmissível para os cientistas. Isso é algo que me motivou a fazer esse vídeo também, Mas não se fala em outras possibilidades por aí. Para a ciência é aquilo e acabou. Só aquilo do Darwin, não tem discussão. E isso tende a ser um problema. Como disse uma vez o Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. Então vamos ver outros pontos de vista, Mas como eu ia dizendo sobre a teoria da evolução, existem provas e descobertas científicas que validam ela, como a descoberta de fósseis, esqueletos de animais e de seres humanos, entre outras coisas. E a semelhança entre várias espécies, traços em comum, fortalecem a teoria ainda mais, pelo menos no sentido teórico. Agora, um erro muito comum que as pessoas ainda cometem, e que eu faço questão de esclarecer aqui mais uma vez, é que as pessoas acham que o ser humano veio do macaco. Muita gente, para revidar isso, até fala, Se o ser humano evoluiu do macaco, por que ainda existe o macaco? Para dizer que a teoria é falsa. Mas a realidade é que o ser humano não veio do macaco. O ser humano e o macaco têm um ancestral em comum. O que isso quer dizer? Quer dizer que existia um ser ancestral, e dele surgiram duas bifurcações, o macaco e o ser humano. E por isso as duas espécies têm tanto em comum.
Geralmente aquelas imagenzinhas, aqueles vídeos, gifs, etc. que a gente vê, né, padrão, do macaco crescendo e virando homem, não está exatamente correta. Aquilo é ilustrativo apenas. Elas colocam a evolução como uma linha reta, quando na realidade ela é mais como uma árvore. Cada espécie vai se ramificando e vai surgindo outra, e do cruzamento surgem outras, enfim. Então, uma dessas inúmeras linhagens acabou se tornando o Homo sapiens e desenvolvendo a consciência. Isso segundo a ciência. Agora, como nenhuma teoria é suprema, absoluta, embora os cientistas vejam assim, né? Mas sempre existe alguma falha, algum buraquinho, por mínimo que seja, que não deixa a teoria 100% completa. Afinal, caso contrário, não seria teoria, né? E é justamente essas pequenas falhas que os ufólogos e espiritualistas utilizam para validar as suas versões, suas teorias. Bom, nenhum outro ser jamais conseguiu atingir o nível de inteligência do ser humano. Só hoje existe 9 milhões de espécies catalogadas. Só hoje. Isso sem contar todas as outras que já existiram em bilhões de anos. E a única espécie que desenvolveu tamanha inteligência foi o ser humano. O Homo sapiens tem uma característica bastante exclusiva, que é uma região do cérebro conhecida como neocórtex. A região responsável pela linguagem, raciocínio lógico e pensamento consciente. E, segundo os cientistas, é a ativação dessa área que torna o ser humano único. Ela é que faz com que a atividade ocorra diretamente relacionada com a consciência, além da interação entre alguns outros sentidos. Em 2004, pesquisadores da Universidade de Chicago fizeram um estudo confirmando que a sofisticação do cérebro humano resultou de um evento especial, como eles chamaram, e que o desenvolvimento da inteligência humana não é apenas mero fruto da evolução, mas que 50 mil anos atrás, os genes humanos passaram por uma mudança muito radical em um período muito curto, que alguns chamam de Big Bang cerebral. E muitos acreditam que isso não aconteceu naturalmente. Sem contar que, do Homo erectus para o Homo sapiens, existe um abismo de diferença. A diferença é gigantesca entre um e outro. Quase como se essa evolução não fosse natural, ou que existisse outra espécie entre as duas, que ainda não descobriram. Por exemplo, existiram os Neandertais, que também descenderam do Homo erectus. Eles são como primos do Homo sapiens, né? Inclusive, essas espécies até chegaram a conviver. Em algum momento existiram Homo erectus vivendo com Neandertais e Homo sapiens, né? Todos no mesmo período. Houve até cruzamento entre os Neandertais e os Homo sapiens. Tanto que até hoje é possível encontrar DNA Neandertal nos seres humanos atuais, em alguns deles, né? O Ozzy mesmo tem fragmentos genéticos do Neandertal. Mas nem mesmo o Neandertal, sendo a evolução direta do Homo erectus, era tão inteligente, tanto que foi extinto. Enquanto que o Homo sapiens sobreviveu devido a essa inteligência. Naquela época também, como eu já falei, né, você encontrava vários tipos de hominídeos vivendo na mesma época. Hoje existe apenas o Homo sapiens. Ou Homo sapiens sapiens, como é conhecido, né? Embora esse conceito seja mais filosófico do que uma classificação propriamente dita. Homo sapiens significa em latim o homem que sabe, que tem consciência. E o Homo sapiens sapiens, o homem que sabe que sabe. A ciência vê como uma subespécie do Homo sapiens, mas na verdade esse nome é mais usado para diferenciar o homem moderno, que vive em sociedade, daquele da pré-história, né? Enfim. Mas então, devido a esse salto enorme entre o Homo erectus e os sapiens, os ufólogos e espiritualistas defendem que esse salto não foi natural, mas sim fruto de engenharia genética.
Como já mencionado, os teóricos dos deuses astronautas defendem que foram os Anunnaki, e alguns espiritualistas que foram os seres de planos superiores. Mas será que a verdade precisa estar em algum extremo? Será que não pode existir um diálogo entre essas teorias todas, de modo que a verdade seja um meio termo? Por exemplo, é sim possível acreditar que Deus criou tudo o que existe. Inclusive, muitos cientistas acreditam nisso. Ele só não criou a vida com a forma atual. Então a vida ela vai mudando, tomando outras formas, evoluindo, assim validando a seleção natural do Darwin. Não é necessária nenhuma inimizade entre as diferentes versões. E seres extraterrestres podem muito bem ter interferido na evolução. Isso não faz com que a evolução deixe de ser uma verdade. O difícil é convencer os religiosos e os cientistas disso, que sequer cogitam a possibilidade. Mas, enfim. E esses extraterrestres poderiam muito bem ser no sentido espiritual da coisa, não no sentido material. Aí também dá para casar as duas teorias que falam sobre os Anunnaki e os Elohim numa coisa só. Outra coisa que eu não mencionei antes também foi sobre a teoria do design inteligente. Foram feitos estudos no DNA humano e nele conseguiram obter o nome de Deus em hebraico. Eu inclusive já tenho vídeo aqui falando sobre isso. Eu recomendo muito que vejam, porque ele complementa isso aqui de forma detalhada e muito bem explicada. O vídeo está no card que vai aparecer aqui em cima e também na descrição do vídeo. Mas de forma resumida é isso. Através do estudo do DNA humano viram que o nome de Deus está literalmente escrito ali. Se o Deus bíblico, se um dos chamados Elohim, ou se os Anunnaki, não importa. Isso, como eu disse, vai da crença de cada um. Mas seria interessante ver as coisas pelo caminho do meio, como eu acabei de mencionar. Todas as versões podem ser corretas. Pelo menos na totalidade, ignorando-se os detalhes. Mas a verdade é que o ser humano gosta de criar intriga e se ver dono da verdade, Mas, de qualquer forma, ainda existe muita coisa que a gente não sabe sobre esse assunto. Até o próximo vídeo. Gratidão.